Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 14 de agosto de 2024 para juntos lermos a Palavra do Senhor. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso momento devocional, meditar e orar. Nós vamos fazer a leitura hoje dos capítulos 30, 31 e 32 de Jeremias. Lembrando que os nossos premiados, o Luiz e a Hilda já receberam o seu prêmio desse mês, Então vamos ficar atentos para daqui a pouco a gente começar também a falar aí o que nós vamos premiar no mês de setembro, tá bom? O que nós vamos premiar? Não, como vamos premiar, O que será a dica para poder ganhar, concorrer ao prêmio, tá bom? Vamos à leitura sem mais delongas, porque posteriormente vamos parabenizar os aniversariantes, gente? Então vamos comigo. Jeremias, capítulo 30. A restauração de Israel. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva em um livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vem dias, declara o Senhor, em que trarei de volta do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, diz o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor, não de paz. Perguntem e vejam: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, que darei a eles. Por isso não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e segurança. Ninguém o espantará. Porque eu estou com você e o salvarei, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações às quais eu o dispersei. Mas não destruirei você completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não o deixarei impune. Assim diz o Senhor. O seu ferimento é grave, a sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes se esqueceram de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo. Dei a você um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Por que você grita por causa do seu ferimento, pela sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados. Todos os seus adversários, todos eles irão para o exílio. Aqueles que saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos os que a despojaram. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque chamam a você, Sião, de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: trarei de volta do cativeiro as tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graças e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados.
Os seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será afirmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. O seu líder será um entre eles. O seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Declara o Senhor. Por isso vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha cumprido os propósitos do seu próprio coração. Nos dias que virão, vocês compreenderão isso. Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, declara o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se adornará com seus tamborins e sairá dançando com os que alegremente festejam. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras que os lavradores plantarão e cujo fruto desfrutarão. Porque chegará o dia em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião, ao Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações. Proclamem, deem louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro e em meio às súplicas eu os trarei. Eu os conduzirei às correntes de águas por um caminho plano, no qual não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e nunca mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o choro e as lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Os seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e aceitei a correção. Traz-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho no coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas para você. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte ao Virgem Israel. Retorne para suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nessa terra. Uma mulher abraça um homem.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e das suas cidades dirá novamente esta palavra: O Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei ao redor. O meu sono tinha sido agradável. Virão dias, declara o Senhor, em que semearei o povo de Israel e o povo de Judá com sementes de homens e animais. Como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer desgraça, assim os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que estabeleceu leis fixas para que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se essas leis fixas desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que fizeram, declara o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. A linha de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados e todos os terraços que dão para o vale de Cedron a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Jeremias, capítulo 32. Jeremias compra um campo. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: assim diz o Senhor: entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. Ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que eu cuide da situação dele, declara o Senhor. Se vocês lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, Anameel, o meu primo, veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que esta era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anameel, meu primo, a propriedade que ele possuía em Anatote.
Pesei a prata e lhe paguei 17 siclos de prata. Reuni as testemunhas, assinei a escritura e a selei e pesei a prata na balança. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e as condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anameel, meu primo, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os em um jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os filhos, ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos são os teus feitos. Os teus olhos estão atentos a todos os atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os feitos das suas obras. Realizaste sinais e prodígios no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo da terra do Egito com sinais e prodígios, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados, uma terra onde fluem leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei, não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade pela espada, pela fome, pela peste. Ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade com a prata e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal, nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e o de Judá fazem apenas aquilo que é mal aos meus olhos. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar a minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor, de tal forma que tenho de tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles voltaram as costas para mim, não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram me ouvir, nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele os seus ídolos repugnantes. Construíram santuários locais para Baal e no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, coisa detestável que jamais imaginei. Assim, levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esta cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da espada, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira, no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança.
Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nesta terra, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Assim diz o Senhor, como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, assim lhes trarei todo o bem que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, da Cefelá e do Neguebe, porque eu os trarei de volta do cativeiro, declara o Senhor. Encerramos nossa leitura por hoje, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 14. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 14 de agosto de 2024. Parabéns aos casais completando aniversário de casamento e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns também para Marcilei Gonçalves, lá de Jaciara, Mato Grosso. Parabéns a Sirlene Ferreira, de Pochorel, Mato Grosso. Parabéns a Neia Pfeiffer, de Primavera do Leste, Mato Grosso. E parabéns para minha querida amiga Débora Santiro, a evangelista Débora Santiro, lá de Rio Verde, Goiás. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. É realmente muito bom comemorar com vocês essa data e poder orar por vocês. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, quero agradecer muitíssimo, Senhor, por conceder a Marcilei, a Sirlene, a Neia e a Débora Santiro mais um ano de vida. Também conceder aos casais mais um ano de casados, bebezinhos mais um mês. Os demais aniversariantes deste dia também, Pai. Peço que o Senhor os agracie com teu amor, com muita bondade, Pai, em nome de Jesus, que as tuas misericórdias os alcance, querido Deus. Derrame sobre eles paz, alegria, amor, prosperidade, saúde, muitas felicidades e muitos anos de vida. Minha oração é que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um dos casais, dos bebezinhos, dos aniversariantes hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas, Deus é justo e bom. Vamos